Olá, tudo bem, pessoal do canal? Então, como prometido no vídeo passado, vamos falar sobre o polêmico, o querido, o curioso, o interessante assunto Tantra. O que é o Tantra? Como é que é o Tantra? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência com Tantra. Muito bem. Tantra, para começar assim bem basicão, eu não vou ficar entrando muito no básico porque isso a gente consegue pesquisar pela internet, apesar de ter muita porcaria, também tem coisas boas se você consegue se focar, tá? Mas basicamente, Tantra é uma filosofia comportamental de base matriarcal, que surgiu na Índia muito tempo atrás, tá bom? Mais de 5.000 anos se data. Existe um trabalho arqueológico mesmo de escavações, né, em que discutem, os arqueólogos eles discutem essa data, alguns falam em 10.000 anos, então você está falando em algo realmente pré-histórico, né, proto-histórico, são civilizações muito antigas. Essas civilizações existiram no noroeste da Índia, tá? Os dois grandes conhecidos sítios arqueológicos são em Harappa e Mohenjo-Daro, tá bom? Se fala, né, se chama a civilização de civilização drávida ou harapiana, por causa do sítio de Harappa. E essas civilizações, que eram sedentárias, e eram bastante desenvolvidas, elas tinham um saneamento básico fenomenal, há 5 a 10 mil anos atrás. Elas tinham uma estrutura arquitetônica brilhante, esculturas, coisas que realmente impressionam todos que estudam essas civilizações. Elas foi se percebendo que, através das esculturas, das inscrições, de que eram civilizações que cultuavam a mulher, as estátuas de deusas femininas, sempre celebrando a fertilidade, são presentes constantemente, né? E, através dos estudos, foi se percebendo que essas civilizações, elas tinham uma série de hábitos, né? A forma delas serem. Por isso que a gente fala em filosofia comportamental, né? A forma como se comporta um povo, né? Isso se atribuiu de que essas civilizações eram matriarcais, tá? O que é ser matriarcal hoje em dia? Você cultuar a mãe, você cultuar a mulher, todos os aspectos femininos serem valorizados, né? A sensibilidade, e no caso da figura materna, a sensibilidade e a percepção do próprio corpo, a percepção dos próprios tempos, que para quem é mãe, algo muito presente, né? Se fala matriarcal, sensorial e não repressor ou desrepressor. Em contraste, por que se fala da questão da desrepressão ou não repressão? O que estava sendo reprimido? Por que estamos falando de repressão? Quando você pensa em contraste em uma civilização patriarcal, e temos aí diversos exemplos eurocêntricos das civilizações patriarcais, a gente pensa claramente no patriarcado da civilização grega, greco-romana, na verdade, de diversos povos germânicos, tá? Você pensa em civilizações que são mais bélicas, são mais guerreiras, né? Quando você tem civilizações guerreiras, muitas vezes lá atrás, nômades, por isso que elas precisavam sempre lutar, você não tem como valorizar a mãe, a geração da vida e a mulher. Você não tem esse tempo. Você precisa valorizar a força bruta, a força física. Você precisa, sim, reprimir sentimentos e sensibilidade em nome do ganho das batalhas, né? Não dá para ser. A civilização patriarcal tem muito essa base, a base guerreira,
né? E a base da conquista. Então, quando a gente fala desrepressor no Tantra, na verdade a gente está fazendo esse contraste com as civilizações que a gente tanto conhece, tantas delas patriarcais. Hoje em dia, isso pode ser discutido, adoraria discutir, aliás, mas ainda estamos em uma civilização extremamente patriarcal, que valoriza os atributos e as qualidades masculinas, né, de imposição. As mulheres muitas vezes têm que se masculinizar para entrar no mercado de trabalho, para conseguirem competir. Aliás, a competição é algo extremamente patriarcal. E quando falamos de uma sociedade capitalista, não tem como não falar em competição, né? Então, acho que isso já, né, resume bem. Quando você fala voltando lá atrás, nas civilizações antigas, em uma civilização sedentária que vive da agricultura, a agricultura ela pode valorizar mais a mulher, o tempo da terra, o tempo da espera, da colheita, das estações do ano, que também elas entram em sintonia com o tempo do nosso corpo, né? E isso é sensorial, isso é desrepressor. Essa é a base do Tantra. Quando a gente ouve hoje em dia se falar sobre Tantra, muitas pessoas associam a sexo. O sexo tântrico, já ouvi falar. Uma prática tântrica, uma prática sexual. Ou, orgia, bacanal, suruba, né? Se tem essa ideia muito distorcida e simplista, resumida do Tantra. Muito porque nós temos uma sociedade extremamente reprimida, com uma herança de repressão física católico, judaico-cristã, né, muito forte, onde o corpo tem que ser negado, a nossa sensibilidade e sim, a nossa sexualidade junto com ela é demonizada, ela é considerada algo sujo, então não se pode falar. E quando você reprime e deixa debaixo do pano algo que é tão vital e importante e faz parte da gente, como a sexualidade, quando você fala sobre ela de uma forma mais livre, como fazendo parte do nosso corpo, aí tudo é visto como algo muito maior, né? Só se fala do sexo tântrico. Sim, o Tantra, ele também vai abordar a questão sexual como uma das expressões importantes do nosso corpo, de como trabalhar a nossa energia. A minha experiência mais profunda e mais direta com o Tantra, quando eu posso dizer verdadeiramente de que eu tive uma experiência totalmente tântrica, na verdade, não foi sexual, tá? Apesar de estar muito ligada à sexualidade, né? Foi e não foi, né? Porque acho que está intimamente ligada. Foi o meu parto, foi o momento não só da gestação, mas o momento de ter a minha filha, da minha filha nascer. É impressionante, assim, como você entra em contato com o seu lado mais instintivo, mais animal, você se percebe em outras esferas, é um outro nível de consciência. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu texto. Eu fiz um relato de parto no meu blog, onde eu falo sobre isso de forma bem detalhada e eu convido todos vocês a lerem, quem tiver interesse, tá? Realmente, eu acho que antes disso eu não sabia totalmente o que era Tantra, de uma forma pela via do sensível. Depois eu comecei a saber, aí sim. Bom, mas por que eu tô falando aqui sobre Tantra em um canal sobre yoga? O que o Tantra tem a ver com o yoga? Afinal, talvez alguns de vocês estejam se perguntando. O yoga, ele surgiu no mesmo lugar, na mesma civilização que o Tantra surgiu. Essa mesma civilização que eu estou falando aqui de Harappa, de Mohenjo-Daro, essas escavações do noroeste da Índia, é também onde se encontraram os primeiros selos, as primeiras imagens
de técnicas de yoga referentes ao yoga na Índia. Então, na verdade, o yoga e o tantra, eles andavam juntos de mãos dadas, sendo o tantra uma forma de sentir o mundo, uma forma de estar no mundo, e o yoga é uma prática que sim, pode ter essa base tântrica, traz essa base tântrica na sua origem. Eu já falei em outro vídeo aqui no canal, vou colocar o link aqui para vocês, um pouco sobre essa história do hinduísmo, falando de Tantra e Brahmacharya, as invasões na Índia, onde foi criado inclusive o sistema de castas hindus, extremamente patriarcal, que deu uma coloração diferente para o yoga. Eu não vou me aprofundar aqui, tá? Sobre isso. Mas enfim, o que é importante a gente saber, o yoga mais moderno hoje em dia, ele perdeu essa conexão tão forte com o Tantra. Voltou um pouco em alguns momentos, existem alguns mestres que retomaram isso, mas por muito tempo na Índia, justamente por ser uma sociedade que se tornou extremamente patriarcal, foi dominada, né, nesse sistema de castas, o yoga ele foi considerado subversivo, ele foi perseguido. Os tântricos começaram a se esconder e fazer suas práticas, enfim, de forma completamente secreta, que chamamos de Gupta Vidya na Índia, né? E mais pra frente, de forma mais moderna, houve mais uma abertura e alguns mestres tântricos com base tântrica de yoga, eles foram voltando a aparecer os livros, né? Mas não é à toa, né? Quando a gente fala sobre sensibilidade, a gente fala sobre uma sociedade matriarcal ou patriarcal, a gente está falando sobre coisas que mexem com a política, né? Com o poder. Se mexe com o poder do homem, o poder da mulher, é uma estrutura social que está sendo abordada, né? Mas a prática, ela tem muitos reflexos, dependendo da prática de yoga que você faz. Então, como quem me segue aqui no canal sabe, a minha base é Swastika Yoga, foi a minha primeira formação, que é um yoga tântrico, um yoga de base tântrica. Nós trabalhamos com diversas técnicas que, por si só, por excelência, são tântricas. O mudra, as técnicas gestuais, os gestos feitos com as mãos, eles são totalmente sensoriais, obviamente sensoriais, né? Você sente o toque, você sensibiliza o seu corpo e usa a sensibilidade como um caminho de autoconhecimento. Isso é um yoga tântrico. Usar a sensibilidade e ampliá-la, potencializá-la como uma forma de ampliar a sua consciência. Os yogas não tântricos, eles vão exatamente para o lado oposto, né? Você se priva, você reprime ao máximo e daí você vai sublimar o seu corpo, a sua libido, a sua energia, e daí a partir dessa sublimação você busca um autoconhecimento. É uma via completamente diferente, tá? Do controle, é uma via da dor, não tem nada a ver com o yoga tântrico. O tantra é isso, é sentir, é ampliar a sua sensibilidade. Muito mais do que simplesmente uma prática sexual, né? E aí você aplica essa ampliação da sensibilidade também no sexo, por exemplo, né? Então, gente, é isso. Esse assunto é gigante, é muito extenso. Eu gostaria da contribuição de vocês, porque existem muitos caminhos pelos quais a gente pode continuar esse assunto do Tantra discutindo aqui no canal. Então, eu espero aqui para dar uma continuação para esse vídeo de contribuições, de perguntas, de dúvidas, ok? De vocês, para a gente trilhar junto. Eu vou terminar o vídeo indicando, como eu tinha falado, alguns livros sérios e importantes sobre Tantra que nós temos à disposição, ok? O primeiro livro que eu vou indicar, na verdade, eu vou indicar um autor. Eu tenho um livro desse autor aqui, mas existem outros livros. Esse daqui,
Na verdade, é um livro muito antigo de sebo. É difícil de encontrar, tá? Você acha em sebo mesmo e não existe em português, ou espanhol ou inglês. Essa é a capa original. Princípios del Tantra, em espanhol, ou Principles of Tantra, tá bom? Eu já falei isso sobre o vídeo de bibliografia, eu falei sobre esse livro aqui. Existem outros 2 livros bem legais desse autor, que é o Sir John Woodroffe, ou Arthur Avalon, tá? É um heterônimo. Ele justamente teve que criar um heterônimo porque existe muita perseguição sobre o assunto, né? Os outros livros, Shiva and Shakti e The Serpent Power, ou El Poder Serpentino, eles vão tratar da cosmogonia do Tantra. Então, o Tantra como uma forma de ver o mundo na sua criação, de ver a constituição da matéria, né? Realmente é uma filosofia muito completa e complexa. São livros difíceis, densos, que tem muito sânscrito. Então, difíceis de ler, tá? Para quem quer mergulhar nesse assunto de cabeça, tá? Vai aos poucos com eles, no começo pode ser bem difícil. Livros que são mais acessíveis são, aí em português nós temos o Tantra, o Culto da Feminilidade, do André Van Liesberg. Infelizmente, ele veio a falecer recentemente. Ele é belga, é um livro sério, que tem um pouquinho da yoga, ele vai falar sobre práticas tântricas aqui, e ele tem um capítulo aqui inicial sobre as escavações arqueológicas, tá? De Harappa, Mohenjo-Daro, que eu falei. Muito legal mesmo, sobre a civilização, tem fotos, inclusive, tá? Aqui das escavações arqueológicas, muito completo e interessante, mas não é tão difícil de ler, livro grandão. E, por último, um livro que é lá do pessoal do Swastika Yoga, do mestre Sérgio Santos, foi o mestrado dele, ele escreveu para o mestrado dele, para ele se tornar mestre. É um livro que relaciona Yoga, Samkhya e Tantra. Livrinho pequeno, mas muito bom, assim, para um começo, para começar a entender. Ele fala da cosmogonia do Tantra, mas assim, com uma linguagem acessível. Ó, ele mostra também um pouco dos selos aqui, das primeiras imagens, né? Encontradas nas escavações arqueológicas, a estrutura arquitetônica das escavações, enfim, ele tem uma base boa, tá? Ele vai puxar para o Swastika Yoga, mas de uma forma muito séria, muito comprometida, sabe? Com bases bibliográficas boas, assim. Então, eu recomendo, ok? Para quem quiser se aprofundar, ok? Espero muito comentários nesse vídeo, espero uma troca, assunto gigantesco, né? Tantos assuntos tão grandes. Yoga é um guarda-chuva gigante, né? Pra gente conversar. E é isso, gente. Eu adoro esse assunto, adoro Tantra, como mulher, como mãe, que sou gestante agora, né? Não tenho como não estar muito ligada a esse assunto. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui. Se você quer seguir e continuar recebendo novidades do canal, é só seguir, tá bom? Apertar o sininho aqui no YouTube. Namastê!